Muito bom ano a todas as irmãs e a todos os irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui. Feliz sábado. Que cada um de nós individualmente se possa sentir abraçado uns pelos outros e pela presença do Espírito Santo nesta manhã de sábado. É sempre um privilégio poder estar aqui diante da igreja. E agora, com estes dois serviços, uma das vantagens que existe é que a igreja no início da escola sabatina está cheia, o que é uma maravilha. Assim temos muita gente para poder participar, para poder trazer as suas opiniões e também para podermos refletir um pouco sobre aquilo que foi o estudo durante a semana. É uma bênção muito grande podermos iniciar um ano com a presença de Deus na nossa vida. É uma bênção muito grande podermos iniciar mais um ano com a certeza de que Deus vai estar connosco cada dia, nos vai proteger, nos vai guardar. E por isso, que cada um de nós, no nosso coração, possa colocar o desejo, a vontade e a realidade prática de cada dia estudar as lições da escola sabatina, porque assim nos aproximamos mais de Deus e porque assim conhecemos mais sobre a sua palavra. E como o irmão Wunda muito bem referiu, e muito obrigado pela introdução à escola sabatina, esta semana começamos a estudar um novo tema, não é verdade? No ano passado, nos 2 últimos trimestres, tivemos a oportunidade de estudar 2 maravilhosos evangelhos, não é? Estudámos o Evangelho de Marcos no 3º trimestre e estudámos o Evangelho de João no 4º trimestre. Aproximámos-nos mais de Jesus Cristo, percebemos mais sobre o seu ministério, percebemos mais sobre o seu exemplo nesta terra. Este trimestre, o tema não é muito diferente na realidade, vamos estar muito à volta dos Evangelhos, mas também vamos olhar para o Velho Testamento e vamos perceber como é que o amor e a justiça de Deus são indissociáveis. Como é que a justiça e o amor de Deus fazem parte do seu caráter. Como é que a justiça e o amor de Deus são fundamentais para a sua obra de salvação, para a sua obra de remissão e para que um dia possamos estar com Ele no céu. Então vai ser maravilhoso, certamente, durante todo este trimestre, falar sobre estes 2 temas fantásticos, o amor e a justiça, que no fundo vamos acabar por nos aperceber que é apenas e um só tema, que é aquele que vem do caráter do nosso Deus. Como alguém que trabalha na ADRA há muito mais tempo do que eu queria, há 25 anos, fiquei muito contente porque o lema da ADRA é aqui, é justiça, compaixão, amor, não é? Então o trimestriário este trimestre tem 2 destes termos, só falta a compaixão, mas na realidade neste sábado, na lição desta semana, também vimos muito sobre a compaixão de Deus, que está muito ligada a estes 2 temas. Vamos falar sobre o amor de Deus. O irmão Wunda falou que falamos muitas vezes sobre ele. Eu sei que é verdade, mas acredito profundamente que nem toda a eternidade vai chegar para que nós compreendamos totalmente o amor de Deus. E, portanto, penso que um trimestre não vai ser suficiente para nós sabermos e aprofundarmos o suficiente aquilo que é o amor de Deus, que vem desde antes da criação, como vimos durante esta semana, e que se prolongará por toda a eternidade. Porquê? Porque, como vemos em 1 João 4, 2 vezes, no versículo 8 e no versículo 16, Deus é amor. Deus é amor. O mais profundo da essência de Deus é o amor. Mas vamos sim também falar sobre a justiça. Talvez não a justiça, eu aprecio muito o design gráfico da publicadora Servir, é maravilhoso. A minha querida amiga e irmã Joana Ariosa fez esta bela capa para o trimensário deste trimestre, mas eu não sei se será bem como uma espada. Aliás, se nós olharmos na Bíblia, eu penso que apenas uma vez a justiça de Deus é representada como uma espada. Normalmente a espada na Bíblia representa o quê? O que é que a palavra de Deus, não é? A palavra de Deus. Faz parte da armadura de Cristo, esta espada que é a palavra de Deus. A justiça na Bíblia é representada mais como, ou gosto mais de a ver como uma balança, algo que é um equilíbrio, algo que a forma como Deus quer apoiar e ajudar aqueles que sofrem, aqueles que são oprimidos, aqueles que têm dificuldades, aqueles que necessitam
de uma palavra de carinho, de amparo, àqueles que sofrem injustiças. Portanto, e é isso que nós vemos muito no Velho Testamento e também no Novo Testamento, a forma como esta justiça é uma justiça de amor, é uma justiça de elevar a pessoa para a sua dignidade humana original. Muito bem, mas esta semana, isto foi uma pequena introdução ao trimensário deste trimestre, mas vamos certamente, ao longo destas 13 semanas, aprofundar cada um destes temas de uma maneira muito incisiva. Esta semana falámos, de facto, muito claramente sobre o quê? Sobre o amor de Deus. Não é? Foi uma introdução sobre o amor de Deus. O título da lição é Deus ama livremente. Deus ama livremente. Eu, para ser muito honesto, quando li este título de lição, pensei, não sei se este será o título mais adequado. Aqueles que foram jovens nos anos 70, 80, são mais velhos que eu, não sou assim tão velho. Lembram-se de se falar muito do amor livre, não é verdade? O que era o amor livre nessa altura? Pois, os que foram jovens nos 70 e 80, há aqui vários, não é? O que era o amor livre? Eu não me lembro, eu não estava cá. Quer dizer, estava, mas era muito pequenino. Exatamente. Obrigado, Guida. Era isso. Portanto, não creio que seja isso que a lição desta semana queira referir, não é? O que é que os irmãos entenderam depois de terem estudado a lição desta semana que significa este amar livremente? O que é que o autor da lição quis dizer? Aliás, quem é que tem o trimensário brasileiro em vez do português? Alguém aí atrás, Ivamar. Qual é que é o título no trimensário brasileiro? Generosamente. Eu parece-me que esta tradução será um bocadinho mais... De facto, em inglês é God loves freely. E God loves freely, traduzido literalmente, é livremente. Mas, no fundo, o que freely quer dizer quando se aplica ao amor não é de forma livre, significa de forma abnegada, de forma completa, sem qualquer interesse. Sem qualquer interesse, desinteressadamente. De forma incondicional. Força, amigo, aí atrás. Filipe, força. A amar. Não é forçado. É inerente à sua condição de Deus. É espontâneo. Exatamente. Vem de si mesmo. Faz parte do seu caráter, faz parte daquilo que Deus é. É nesse sentido que livremente aqui é referido. Muito bem. E agora, quando é que começou este amor? A lição desta semana fala sobre o início deste amor. Quando é que começou este amor de Deus? Quando? É verdade, meu querido irmão, é verdade. Será que alguém poderia ler? Vamos ler aqui 3 versículos que aparecem na lição desta semana. Não sei se aqui os jovens da classe da frente querem ler. Cada versículo, pode ser? Temos Apocalipse 4:11, Salmos 33:6 e João 17:24. Podemos ler estes 3 versículos, por favor? Apocalipse 4:11, Salmos 33:6 e João 17:24. O primeiro é Apocalipse 4:11. Tu és digno, ó Senhor e o nosso Deus, receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e foi por tua vontade que elas existem e foram criadas. Muito bem, obrigado, Pedro. 33:6. Salmos 33:6. Encontramos? Podem ser as bíblias dos telemóveis, não é? Se calhar é mais rápido. Pedro, força. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Pela palavra de Deus foram feitos os céus e pelo Espírito da sua boca. Muito bem, e agora o terceiro, João 17:24. É Jesus a falar, o que é que ele nos diz? Outro Pedro, é Pedro ao cubo aqui agora. João 17:24.
Pai, quero tê-los comigo, aqueles que me deste, para que possam ver a minha glória, essa glória que tu me deste, por me amares antes do princípio do mundo. Quando é que começou o amor de Deus? Antes do princípio do mundo. E porquê é que Deus criou o mundo? Porque amou. A natureza de Deus é uma natureza de amar. É uma natureza de voluntariamente se dar a si mesmo, livremente se dar a si mesmo, abnegadamente se dar a si mesmo. Foi assim que surgiu tudo o que existe. Por amor. Antes de nós existirmos, de estarmos aqui, muitos milénios atrás, Deus criou tudo por amor. Não porque Ele precisasse. Como nós vemos também, aliás, em Atos, capítulo... os óculos já fazem falta. Atos 17, 25 diz que Deus não precisa de nós. Deus não precisaria de nós. Mesmo para manifestar esse amor, Ele não precisaria de nós, porque Ele é amor. Mas Ele cria porque quer. Apenas e tão só porque quer. Porque é a sua natureza. É a sua maneira de ser. É amar. É dar-se. É fazer com que as suas criaturas possam viver na plenitude desse amor. É a sua maneira de ser. É amar. Amar, simplesmente amar. Mas claro, surgiu a queda, todos nós vivemos em pecado, o irmão Wunda aludiu a isso, e todos nós sentimos isso na pele todos os dias, esse facto de que surgiu o pecado. Mas independentemente desse, e desculpem, não quero minimizar, mas vou usar esta expressão, independentemente desse acidente de percurso, porque na história da eternidade, estes 6 ou 7 ou 8 mil anos, não sei quanto tempo vai durar, são um acidente de percurso. Independentemente desse acidente de percurso, como nós lemos em Tiago capítulo 1, versículo 17, em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Aliás, na versão do livro, este texto está ligado ao facto de Deus ser um Deus criador. Não sei se alguém tiver aí a versão do livro, diz assim: é de Deus que nos vem tudo o que é bom e perfeito. Ele que é o criador de toda a luz e nele não há sombra nem mudança. Deus é o criador e Ele sempre cria, Ele sempre ama e Ele sempre está disposto a dar-se pelas suas criaturas. Deus ama continuamente e continuará a amar. Alguém pediu para falar? Força aí, Jaime. Obviamente. Dar-se. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Deus não apenas nos criou, mas nos redime. E nós vamos falar um pouco mais sobre esta remissão na cruz de Cristo, que é de facto uma consequência desse amor por nós também. Agora, a primeira questão então era quando é que Deus começou a amar. A segunda questão que esta semana nós falámos é: quanto é o amor de Deus? Será que se pode quantificar? Qual é o tamanho do amor de Deus? Eu gostava que pudéssemos ler, e não sei se é a Jéssica que está lá em cima, não é? Não sei se me podem ajudar, uma vez que o texto não vem na lição desta semana, mas é um texto que eu gostava que pudéssemos ler, se podia um projetar, é João capítulo 8, versículos 1 a 11. Nós no trimestre passado falámos um pouco sobre este texto, mas foi muito pela rama. Eu sei que o texto não vem na lição, peço perdão por isso, mas na minha opinião, este é um dos textos que melhor liga o amor e a justiça de Deus. E, portanto, vamos lê-lo, se não se importam, para nós tentarmos perceber qual é a quantidade deste amor. Quanto é este amor? Eu vou dizer outra vez, João 8, 1 a 11. Ok? E se alguém quiser ler, eu agradecia muito, para não ser sempre eu a falar.
Algum voluntário? Eu sei que o texto são 11 versículos. Ali atrás, irmão, por favor, eu não sei o seu nome, mas agradeço muito a sua gentileza. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. É um texto magnífico, não é verdade? É um encontro fantástico de Jesus com várias pessoas. Onde é que estava Jesus mesmo? No Monte das Oliveiras, de certeza. Vejam lá bem. No templo, ele desceu do Monte das Oliveiras para o templo, não é verdade? E então ele veio para o púlpito, como eu estou aqui à frente, e falou para toda a gente no templo. É isso que o texto diz? Como é que ele estava? Como é que Jesus estava? Estava sentado. Eu, na realidade, acho bem termos o púlpito aqui para a Escola Sabatina, mas estava a comentar com o Miguel, sinto-me um pouco longe dos irmãos. Prefiro quando estamos ali em baixo, estamos mais perto, sentimos mais que estamos todos no mesmo diapasão, isto não é uma pregação. E Jesus estava, de facto, sentado, e podemos imaginar uma multidão de pé à volta dele a tentar ouvi-lo e a vê-lo, não é? Jesus estava. E depois houve um julgamento. Este é dos únicos julgamentos, tirando o seu próprio, que Jesus participou e que Jesus assistiu. Quem é que estava a ser julgado? A mulher, de certeza. O que é que diz o versículo 6? Quem é que estava a ser julgado? Vamos lá ler outra vez o versículo 6. Alguém quer recordar o versículo 6? O que é que diz o versículo 6? Então, quem é que eles estavam a tentar acusar? De facto, aquela mulher foi o instrumento que aqueles homens usaram, de muitas maneiras, mas incluindo para julgar a Jesus. Para ver qual era a sua reação. O que é que ele ia fazer? Como é que Jesus ia juntar a justiça e o amor? Por isso eu gosto muito deste texto, no conceito da lição deste trimestre. Porque Jesus foi julgado naquele momento por aqueles homens, exatamente para perceberem, para o armadilharem, para verem como é que ele ia fazer em relação à sua justiça. A mulher tem que ser apedrejada e o seu amor é um ser criado por Deus, que Deus ama abnegadamente desde o seu início até ao seu fim, independentemente daquilo que ela faça. Então, quanto é o amor de Jesus nesta história? Quanto é o amor de Jesus? Jesus amou os homens que estavam a acusar aquela mulher? Amou. Jesus respeitou-os. Jesus, Arminda, eu nunca mais me esqueço que a Arminda, não sei se foi num sermão, numa escola sabatina, mas várias vezes a Arminda diz que escrever é muito poderoso e o próprio Deus só escreveu 3 vezes na Bíblia e uma delas foi na areia para se apagar.
Lembro-me de algumas reuniões de conselho que tivemos em que falávamos sobre cartas que eram escritas e nesse contexto, palavras sábias da minha querida irmã Arminda. Jesus escreveu na areia. Foi apagado. Ninguém sabe o que ali ficou. O que é certo, Jesus não acusou. Jesus não disse, tu fizeste isto, fizeste aquilo, aquilo outro. Escreveu e apagou. E um a um foram-se retirando. Jesus amou a mulher incondicionalmente. Porque aos olhos da justiça humana e da justiça, bom, não nos dias de hoje, mas nos dias daquela altura, o que é que a mulher, qual era a condenação, o que é que ela estaria sujeita, qual seria a sentença? Apedrejamento. O que é certo é que todos os apedrejadores saíram. Então, quanto é o amor de Jesus? Quanto é o amor de Deus, melhor dizendo? Quanto é? É ilimitado, é imensurável, não se mede. Não se mede. É total, é completo. E em 2 das lições desta semana nós vimos exatamente isso. Por exemplo, quando Moisés pediu a Deus que revelasse o seu amor, revelasse a sua glória, revelasse aquilo que ele era, o que é que Deus revelou? A sua graça, mas foi mais que a sua graça. O texto diz a sua bondade. A bondade e mais 2 outras coisas. O quê? Bondade, misericórdia e que mais? E compaixão. A bondade, a misericórdia, a compaixão parecem sinónimos, até são bastante parecidos, porque este é de facto o caráter de Deus. Quando Deus se revelou exatamente isto, que é bom. E de onde é que vem a bondade? Do amor. É misericordioso. De onde é que vem a misericórdia? Do amor. É compassivo. De onde é que vem a compaixão? Do amor. Não se mede. É ilimitado. É total. É completo. E a outra história, a história de Oseias, não é? Uma história que às vezes é complicada para nós entendermos, em que Deus pediu que ele se casasse com uma mulher que lhe era infiel, e no fim, no capítulo 14 e no versículo 4, o que é que nos diz sobre este amor de Deus, este amor não correspondido, não é? Porque o problema está exatamente aqui, nós vamos falar a seguir exatamente sobre isso, é que este amor nem sempre é correspondido pela nossa parte, apesar de ser ilimitado. O que é que diz sobre o amor de Deus, este amor não correspondido? Capítulo 14, versículo 4 de Oseias. Alguém quer ler? Só um bocadinho. Obrigado pelo microfone. Obrigado, irmã. Vou curar a rebeldia deles. Vou de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Vou amá-los de boa vontade. Vou amá-los, outras versões dizem que voluntariamente. Mesmo que se rebelem, mesmo que desapareçam, mesmo que não queiram saber de mim, ainda assim, eu vou o quê? Eu vou amá-los. Porquê? Porque o amor de Deus é incondicional. Deus ama sempre. Deus ama sempre. Deus ama todos. E para nós muitas vezes é difícil entender isto. Nós achamos que somos especiais. Porque acreditamos, bom, eu sou crente e por isso Deus ama mais a mim do que aquele que não é crente. Não é verdade. Deus ama todos. Deus ama todos porque o caráter de Deus é amor. Pode não ser correspondido, é verdade. Há muitas pessoas que não aceitam esse amor. E é aí que está a diferença. Mas Deus ama aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Jesus disse, num dos seus sermões, no Sermão da Montanha, aliás, que Deus faz cair o sol e cair a chuva sobre quem? Os bons e os maus. As bênçãos de Deus são para todos. Deus ama a todos. Agora, a lição fala de um texto
de uma parábola de Jesus, não é verdade? Em que revela, de facto, de uma forma muito prática, aquilo que acaba por ser esta escolha de aceitar ou de não aceitar o amor de Jesus. Eu penso que nós ainda temos 10 minutos, acho que podemos ler esta parábola. Ela vinha na lição, mas vamos lê-la, está na lição de quarta-feira. Mateus 22, 1 a 14. Força, força. Eu não percebi, peço desculpa. Levantem a mão, façam uma Deus. Força, irmão Gideão, obrigado. Mais lá atrás. Eu só queria dizer que o amor de Deus é uma bondade, não é uma bondade permissiva. É um amor mesclado com justiça. Prova disso, Cristo morreu na cruz. Exatamente. É aí que os dois se juntam, é aí que os dois se beijam, não é? Na cruz, a justiça e o amor de Deus juntam-se e beijam-se. Agora, o que é certo é que Jesus, ao morrer pelos pecados, ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Então todos temos acesso a essa salvação, não pela nossa justiça, mas pela justiça de Cristo. E é isso que vamos ver agora um bocadinho neste texto de Mateus 22. Sim, Sónia, por favor. Só um bocadinho atrás, o amor de Deus e a graça de Deus é restauradora. O que será para nós falarmos muitas vezes de Pedro, aquele que negou Jesus, e ele fica com o rótulo. O que será falar da mulher adúltera, como falámos aqui, fica com o rótulo. O que será falar de um leproso ou da mulher de fluxo de sangue. Para Jesus e para Deus, o amor é restaurador à dignidade humana. Ou seja, o rótulo e aquilo que está para trás. E, portanto, também para nós isto é retemperador. Porque para Deus quer elevar a criatura que Ele criou com esse amor que nós não conseguimos medir. E é essa a revelação da justiça de Deus através do seu amor. Muito obrigado, Sónia. Muito importantes essas palavras. Vamos então ler a parábola de Jesus, rapidamente. Eu se calhar vou ler daqui da frente. Se tiver, eu não trouxe os óculos, mas bom, acho que vai dar. Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus... Antes de avançar, o que é o reino dos céus que Jesus está a falar aqui? Quando Jesus falava do reino dos céus, Jesus falava de quê? A eternidade. É isso? Jesus disse várias vezes, o reino dos céus está aqui e agora. Está no meio de vós. A eternidade faz parte do reino de Deus, mas o reino de Deus também é a história da salvação, a forma como Jesus veio para nos salvar. Ele estava a aludir sem dúvida à sua morte na cruz, estava a aludir sem dúvida ao seu ministério de salvação e de reconciliação com a raça humana. Muito bem, vamos continuar. O reino de Deus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei um jantar, meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para outro negócio, o restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então disse aos servos: o banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado.
Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas porquê é que nós temos esta parábola? Aqui estamos a falar do amor ilimitado de Deus. Parece que afinal não é assim tão ilimitado, ou é? Sim, O homem pode condicionar o amor de Deus na sua vida. E muitas vezes, ao invés de aceitar, vivenciar, receber, rejeita. E a parábola é um exemplo disso. obrigado. A irmã Filomena também pediu a palavra e depois lá atrás o Carlos. Ou primeiro o Carlos está mais perto. Obrigado. Só existe amor onde existe liberdade. Então, se não há liberdade, não há amor. Então, a escolha não é que Deus impeça, mas é por decisão daquele que não quis participar, né? Não aceitou. Exato. Irmã Filomena pediu a palavra também. Era só para dizer que há condições, ou seja, o amor é ilimitado, mas Deus também tem condições. E se cumprirmos essas condições, está tudo certo. Se não cumprirmos, temos o livre-arbítrio para poder escolher. Exatamente, é bom. Vem exatamente à volta deste tema, do livre-arbítrio, da escolha e da liberdade. A liberdade também faz parte do caráter de Deus, tal como o amor. Deus ama de tal maneira que dá a cada um dos seus filhos a liberdade de escolher o seu destino. Mas Deus não deixa de amar. Deus não deixa de amar aqueles que não o aceitam. A quem? Alguém? Aí mais? A irmã Luzia, por favor. É o seguinte, o fato, muitos chamados e poucos escolhidos, Deus escolhe muito, mas poucos que se deixam escolher. E hoje de manhã, ao sentar novamente para dar uma olhada na lição, eu me lembrei de quando Deus pediu que Noé construísse a arca. Eu tinha uma dúvida muito grande com relação a isto. Parece que está fora do contexto, mas não está. Mas um tempo atrás, conversando com um pastor amigo nosso, eu perguntei, se todos tivessem se arrependido, Deus teria desistido de enviar o dilúvio? E a resposta foi não, porque era um juízo, e esse juízo tinha que acontecer. Mas o que teria possivelmente acontecido é que outras e outras arcas teriam sido construídas, como aquela que Noé construiu. Outras famílias construíram suas arcas. Então, não é Deus que escolhe poucos, são poucos que escolhem. Né? Agora exatamente. A pergunta é, eu quero estar entre esses escolhidos? O convite é feito a todos, não é? Temos ali em cima também, o irmão, quer falar, por favor? Não há micro aí, peço desculpa. Deixa estar, Tiago, acho eu. Não, diga. Sim, sim. Exato. Obrigado. Jorge, força, mas depois temos que concluir esta parte. Eu queria chamar a atenção também para o versículo em que diz que estas vestes não foram vestes pedidas daquela pessoa, nem de outra pessoa qualquer. Não eram a nossa obediência, eu peço desculpa ao irmão lá em cima, ele vai me compreender com certeza, mas não era coisas que nós façamos, até porque eu considero que dificilmente eu encontro amor dentro de mim mesmo a desabrochar. Eu estou totalmente também dependente desse amor de Deus. E é Ele que tem que entrar em mim, é esse o poder de Deus, é aquilo que Deus faz em nós que é impossível ao homem. E, portanto, estas vestes foram essas que Deus foi verificar se todos tinham recebido devidamente
as vestes que eram oferecidas. E sabemos que estas vestes são o próprio Cristo. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Muito rapidamente, aqui só 3 ou 4 apontamentos sobre esta parábola que eu penso são importantes. Os irmãos já referiram praticamente tudo, mas deixem-me só aqui dar 2 ou 3 achegas. Em primeiro lugar, os primeiros convidados foram aqueles que achavam que tinham o direito de ser convidados. Eram os mais obedientes, eram os que estavam na igreja. Se quiserem, e reparem, por isso eu há bocadinho, quando perguntei qual era o reino de Deus, eu penso que Jesus estava muito a referir-se àquilo que estava a passar naquele momento na sua vida. Os primeiros convidados foram os judeus, foram os fariseus, foram os saduceus, foram os zelotes, foram aqueles que eram tementes à palavra de Deus e que achavam que eram os melhores do mundo. O que é que eles fizeram? Rejeitaram a Cristo, pregaram-no numa cruz. Depois foi e mandou chamar todos. E eu há pouco parei e não foi de forma não intencional. No versículo, e não sei se os irmãos repararam, mas no versículo 10 diz que, saindo os servos pelos caminhos, juntaram todos quanto encontraram. Foram os bons só, maus e bons, toda a gente. Em Lucas, quando nós lemos esta parábola, diz: os desprezados, os mendigos, os órfãos, as viúvas, aqueles que toda a gente desprezava, foram aqueles que eles chamaram. Foram aqueles que eles trouxeram. Os gentios, o ladrão da cruz, os perseguidores como Paulo. Esses foram aqueles que vieram à festa. Foram aqueles que aceitaram a morte de Jesus na cruz, porque foram aqueles que sentiram necessidade dessa morte. Quando nós temos muita justiça e muita obediência, achamos que somos muito bonzinhos, para que é que precisamos de Jesus? Não preciso de Jesus para nada, porque eu já sou bom. Para que é que eu preciso? É apenas quando eu sinto que sou indigno. O amor de Deus é muito superior àquilo que eu sou. E por isso eu preciso dele. E como preciso dele, todos os dias eu vou a ele e peço: Senhor, misericórdia, perdão, com o teu amor purifica-me do meu pecado e ajuda-me a ser uma pessoa melhor. A obediência é uma consequência. Aliás, as vestes não são, como o Jorge referiu, não são próprias. Não foi o Senhor que quis vestir um bonito fato com gravata para ir lá para a frente. Não foi. A veste era dada por quem? Pelo rei. E o que é esta veste dada pelo rei? É a justiça própria do homem. É a justiça de Deus, conquistada por Jesus na cruz. Essa é a justiça de Deus, não é minha. É dessa justiça que estamos a falar este trimestre, meus irmãos. Não é uma justiça própria. Eu, por mim, condenado, pobre homem eu sou, não é? Dizia o apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Não vale nada. Como trapos de imundícia, dizem Isaías. Nada. Zero. Mas pelo amor de Deus e pela justiça de Cristo na cruz, eu posso ser um bocadinho mais justo. E quer seja bom, quer seja mau, sou convidado para a festa. Posso aceitar ou posso não aceitar. Mas se aceitar, devo deixar-me vestir pela justiça de Cristo. Porque é essa justiça que vai fazer com que eu possa estar lá naquela festa. O pastor Bulhon, e eu tenho que terminar, eu sei, irmã Filomena, já sei que já passaram 5 minutos, mas estou mesmo a chegar ao fim. Normalmente o pastor Bulhon diz de que não há nada que eu possas fazer que faça Deus amar-te menos. Nada. A mulher adúltera, não havia nada que pudesse fazer para Deus amá-lo menos. Mesmo a esposa do Oseias, ou quando nós vemos aqui aqueles que recusaram o convite, não há nada que eles pudessem fazer para que Jesus o amasse menos. Ele convida cada um de nós a corresponder a este amor. O desafio para nós hoje não, é muito bonito nós pensarmos do amor de Deus e é fantástico e maravilhoso e tentarmos entendê-lo, mas em toda a eternidade nós não vamos entender tudo. Mas há uma coisa que eu posso fazer hoje. O que eu posso fazer hoje é aceitar este convite para o amar.
O que eu posso fazer hoje é deixar que Ele viva em mim. É deixar que a sua criação, Ele que me ama desde o início, que me amou na cruz e que me vai amar até ao fim, esse amor possa manifestar-se em mim hoje e ao longo de todo este ano. E assim eu posso fazer a diferença neste mundo. Porque, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, se nós queremos ter uma motivação para viver de forma plena este ano, eu gostava de vos deixar com Romanos capítulo 8, 38 a 39. Eu estou certo, não sou eu, foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas eu concordo com ele. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, nem no alto, nem no fundo, nem nada nos pode separar do amor de Deus. Que esta possa ser, ao longo deste trimestre, uma certeza que nós tenhamos, enquanto formos aprofundando o estudo da lição e percebendo o amor e a justiça de Cristo, que são ilimitados e estão disponíveis para quem os quiser aceitar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.